A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o evangelista Max, do canal Cristão Bruto, forjado na olaria de Deus. Desde já deixa o seu like, viu? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, comente no nosso canal para que o nosso canal cresça em relevância, para que essa mensagem possa chegar em outras pessoas e edificar outras vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Quero trazer aqui uma palavra para a nossa meditação, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 1 em diante, que vai nos dizer assim: E aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviram com seus bens. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter todas as cidades ter com ele, disse por parábola: Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu algum junto ao caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela, os espinhos as sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, a 100 por um, dizendo ele estas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus, ele reuniu os seus discípulos e a multidão que o seguia, e Jesus levou para eles uma parábola, porque ali nós lemos o texto que ali tinha algumas mulheres que serviam ao Senhor com seus bens. Quando fala de bem, fala de dinheiro mesmo, condição financeira, com que eles podiam, eles serviam ao Senhor Jesus. E a multidão ali que seguia Jesus com seu discípulo, ele propôs esta parábola, que o semeador saiu a semear, e no meio do caminho ele semeando, a palavra que caía no meio do caminho, ela foi pisada, ou seja, foi desprezada. E a outra palavra que caiu onde tinha pedras, rochas, ela até cresceu, mas ela não foi não permaneceu firme. Por quê? Por causa das pedras, não havia profundidade. E logo a água secou, veio o sol, então essa planta ela morreu. E algumas sementes caiu no lugar que havia espinheiros. Ela tinha boa terra, mas tinha espinhos. Ela cresceu, mas ela não produzia fruto. Mas algumas sementes caiu em boa terra, em terra que não era pisada, em terra que não tinha pedra, em terra que não tinha espinhos, uma terra trabalhada. E essa terra, ela germinou essa semente. Essa semente cresceu, virou uma árvore e produziu frutos. E Jesus disse que esse fruto foi tão bom que ele chegou a dar um fruto só, produzia 100. Olha que coisa maravilhosa. Só que os discípulos, irmão, não compreenderam esta parábola. E Jesus, ele explica essa parábola. Ele fala que o semeador é o Filho de Deus, é o próprio Senhor. A semente é a palavra do Evangelho que ele vinha semeando, que nós estamos pregando aqui lemos no capítulo 8. E ele começou a semear. Aqueles que estão na beira do caminho são aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas ele despreza. São aqueles que não querem, eles querem ser abençoados por Jesus, mas não querem receber a semente do Senhor para se converter ao Senhor. São aqueles que desprezam o ensinamento da palavra de Deus, a doutrina. São aquelas pessoas que só querem ser abençoadas pelo Senhor, mas não querem o abençoador. E logo ela desprezando a palavra de Deus, logo vem o diabo e arranca essa semente, essa palavra do seu coração, que são justamente aqui os pássaros que comem essas sementes, que são desprezadas no meio do caminho. Aquela que caiu em lugares que tinha pedras, rochosos, a pouca terra que tinha ali por meio daquelas pedras recebeu a semente. A semente germinou, ela cresceu, tornou-se uma árvore boa, quem sabe começou até a frutificar.
Mas quando tinha rocha, não tinha profundidade nessa terra, ela fala do coração do homem, que é duro para a palavra de Deus, que é onde a palavra de Deus não tem profundidade. E quando vindo as lutas, as perseguições, quando vindo a necessidade financeira, as portas fechadas, qualquer perseguição, essa pessoa abandona o evangelho, essa pessoa ela se esfria na fé, ela se afasta de Jesus, ela abandona o evangelho. Por quê? Porque ela não suporta a perseguição, ela não suporta a luta, a dificuldade que o evangelho traz para o cristão, por causa do amor de Jesus Cristo. Então são as pessoas que receberam a palavra de Deus, mas o seu coração está endurecido, amargurado para com o Senhor. Ela despreza o evangelho, ela não quer abrir o coração para o evangelho entrar. Ela quer servir a Jesus do jeito dela, da maneira dela. Olha, eu sirvo a Jesus, mas eu vivo da maneira que me agrada. Esta pessoa, ela é uma pessoa que ela oscila na fé, ela é uma pessoa que não é constante na presença do Senhor, ela não é constante na oração, no jejum, na santificação, ela não é constante na presença de Deus. E o Senhor quer pessoas que sejam constantes no seu evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia vai nos dizer que algumas sementes caíram aonde havia espinhos. Essa onde havia espinho, irmão, ela é uma terra que não era pisada. Era uma terra que não tinha pedras. A semente ela teve até profundidade. Ela até cresceu bela e bonita. Mas ela estava submetida aos espinhos. Ela não produzia fruto. Por que ela não produzia fruto? Porque o espinho não permitia ela crescer mais, desenvolver e produzir fruto. São aquelas pessoas, irmão, que estão escravizadas pela riqueza. O terreno aqui fala, irmão, dos corações. O primeiro terreno fala do coração, da beira do caminho, aquele que é pisado. Corações pisados, amargurados pela vida, por tanta coisa, que não quer receber a cura, não quer receber o evangelho para ser liberta. O segundo terreno é aquele que há pedra, duro para a palavra de Deus. E esse é o terreno aqui, ele é até um terreno bom, mas ele há espinho. E o espinho aqui traduzido é a riquezas. Aqueles que têm o seu coração submetido às riquezas que cercam, a vaidade, os prazeres carnais neste mundo. Não deixa ele frutificar para a glória de Deus. Está tendo a igreja, canta bem, prega bem, mas ele não frutifica, ele não traz na sua vida o fruto do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E esse é o retrato da nossa realidade, nossos dias odiernos, onde muitos estão presos pela riqueza, pelos prazeres carnais. A sua soberba está sendo a cada dia mais aguçada por este mundo, por pregadores, por homens que trazem mensagem agora com a nova teologia coach, onde que a pessoa, fim de tudo, ele tem que ser abençoado financeiramente, que Deus tem que dar riqueza, bens materiais. Se ele não produzir nada financeiro, ele não é abençoado por Deus, irmão. Isso é um evangelho que o diabo tem trazido para os corações de muitos. O mundo tem sido enganado por causa disso. Isso não é, irmão, fruto do Espírito Santo. Quando fala de produzir fruto, o primeiro fruto que nós devemos produzir é o caráter de Cristo em nossas vidas. Nós vamos ver isso mais na frente. E muitos estão presos pela riqueza. Eu não estou dizendo que você não tenha que trabalhar para ganhar seu pão de cada dia. Você tem o seu comércio, você tem que lutar. Sim, Deus abençoa quem trabalha. O homem tem que trabalhar para conquistar seu pão, o seu objetivo. Se você estuda, eu quero mais que Deus te abençoe e prospere. Mas esse não é o objetivo do evangelho. Que você tem que estar ansioso, desejoso, tem que ser a primeira coisa na sua vida, você enriquecer, você ficar vaidoso. Então são pessoas, irmão, que ele não consegue frutificar, ele não consegue dar fruto para a glória de Deus, porque ele se tornou escravo das riquezas, dos prazeres levianos deste mundo. Mas a outra semente caiu em boa terra. Que boa terra são essas? São aquela boa terra trabalhada, são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Antes eles tinham um coração pisado, antes eles tinham um coração cheio de pedra, antes o seu coração, o seu terreno era cheio de espinho, mas ele arrancou tudo isso. Ele abriu mão de tudo isso para receber a palavra de Deus. Ele estava disposto a abandonar tudo isso para receber a palavra do Senhor.
E esse coração que recebeu, esse terreno limpo, arado, trabalhado, que se preparou para receber a palavra de Deus, são aquele que ouve, aleluia, e guarda e pratica a palavra de Deus. Ele é uma árvore frutífera, ele tem profundidade, ele cresce de uma forma extraordinária e ele produz fruto para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Olha o que ele diz no versículo 16, para confirmar o que eu estou dizendo. Versículo 16 do capítulo 8 de Lucas diz assim: e ninguém acendendo uma candeia a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, e nem escondida que não haja de saber se virá à tona ou à luz. Louvado seja o nome do Senhor. O que ele está dizendo, irmão? Aquele que nasceu de novo, aquele que recebeu a semente do Evangelho, louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Uma hora ou outra, louvado seja Deus, essa semente, essa luz que está na vida dele, ela vai surgir para fora, ela será revelada. Não tem como um cristão que nasceu de novo, que é uma nova criatura, ele continua sendo a mesma pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas as pessoas percebem e vê que há algo diferente na vida dele, na vida dela. Louvado seja o nome do Senhor. E para aqueles, irmão, que tem o seu coração pisado, que tem pedra no coração, que a sua vida é um terreno pisado, é um terreno cheio de pedra, ou ele é dominado pelas riquezas deste mundo. Olha o que Jesus diz aqui no versículo 18: vede, pois como ouviste, porque a qualquer que tiver será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Mas para aquele que tem, aleluia, a semente do Evangelho vos será dado. Aqueles que têm a presença do Espírito Santo será dado com abundância, mas aquele que não tem, que vive de aparência que tem, até o que tem vos será tirado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você neste momento que ouve este vídeo, não se deixe enganar pelo mundo, pelo pecado. Você pode enganar o homem, você não engana Deus. O Senhor vai botar limpo a sua amada igreja. A minha oração é que Deus limpe a igreja brasileira, que o Senhor passe a espada na igreja bem curtinha, para que Deus possa limpar a sua amada igreja. A igreja, ela tem um dono. A igreja, ela não pertence ao homem. A igreja, ela pertence a Jesus Cristo. E a minha oração, eu levanto as mãos para o céu, é que o Senhor Jesus, aleluia, ele aviva a igreja brasileira. Mas para que ele possa avivar a igreja, ele vai passar a sua espada sobre ela. Ele vai limpar a sua igreja. Aqueles que estão vivendo de aparência, Deus vai arrancar ele da sua presença. Aleluia. E vai levantar uma geração de homens e mulheres, pastores, missionários, evangelistas, crentes, cantores, que servem ao Senhor em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Esta é minha oração, que Deus avive o Brasil, que Deus aviva a nação brasileira, para ganharmos o mundo inteiro para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você, seja um homem, seja uma mulher da confiança de Deus. Seja um homem e uma mulher da confiança de Deus. Seja um homem ou mulher com um instrumento nas mãos de Deus. Seja um homem ou mulher cheio do Espírito Santo. Seja um homem ou mulher que seja diferente, que faça a diferença na terra dos viventes. Aonde você está, na sua igreja, na sua congregação, na sua casa, no seu lar, na sua vizinhança, seja diferente, faça a diferença. E para você que tem levado uma vida leviana, cheia de pecado, ainda dá tempo de você mudar a tua vida. Confessa os teus pecados, abandone a vida velha e volte ao Evangelho. Volte ao primeiro amor. Lembra-te onde tu caíste. Volte ao primeiro amor, praticar as primeiras obras. Senão o Senhor vai vir contra você e vai tirar o seu espírito da tua vida e vai tirar o seu carçal da presença dele. Duro é cair na mão do Deus irado. Que Deus e Cristo vos abençoe de uma forma especial, gloriosa, em nome de Jesus. Amém.